Nos últimos dias tivemos o Bitcoin tendo várias notícias positivas e negativas, mas no final o que que vai contar pra gente? Qual que vai ser o lado que vai seguir esse mercado totalmente lateral? A gente tem provas agora e uma leitura inteligente para fazer do mercado e você não pode perder essa leitura. Então fica até o final desse vídeo que é muito importante. Bem-vindo ao canal Investidor Modesto, tá? É o seguinte, nós temos aqui o Bitcoin valendo 19 mil dólares praticamente, ainda seguindo esse range chato que a gente está presenciando nesses últimos dias, que a gente... Vamos lá, vamos ser sinceros, tá? Isso aqui tá um saco. Mas de qualquer forma, a gente tem que ficar esperto para qualquer sinal que o mercado for entregar pra gente. E principalmente esse range que ele tá tratando agora, você pode até subir essa resistência para um range acima ainda dos 25 mil dólares. Mas o principal que é o seguinte, a gente ainda se mantém dentro da região de maior volume. Enquanto tiver isso, cara, o mercado vai ficar se mostrando a mesma coisa. E aqui a gente precisa analisar ainda outros detalhes que podem ajudar a gente a ter uma tendência maior para subir ou uma tendência maior para cair a partir dessa lateralidade, visto que também em time frames menores nós estamos tendo um padrão de lateralidade total, agora dando um gostinho de um pouco de perigo para a gente nesse momento, assim que ele está saindo desse triângulo simétrico para baixo, mas mesmo assim sem força nenhuma, tá? Agora é o seguinte, o que nós precisamos ficar espertos nesse momento? Eu já mostro para vocês o seguinte, o seu like é muito importante para mim saber se você tá gostando ou não desse vídeo, o seu like é a melhor forma, por favor, você que sabe, me dê essa força, me dê a sua opinião, tá? Então, obrigado. É o seguinte, além disso aqui, a gente vai observar um índice de força relativa que a gente não pode deixar de observar a tendência macro, o que está acontecendo lá de uma vista de longe. E o principal aqui, tá? Eu nunca cheguei a usar, mas se você usar aqui a média aqui, a própria a ferramenta do índice de força relativa mostra pra gente, você já vai conseguir traçar aqui uma linha de tendência de alta a partir desses fundos que foram formados, tá? Isso aqui vai mostrar pra gente que nós temos uma certa confluência. Deixa eu até limpar aqui para melhorar ainda a nossa visualização. E é o seguinte, nós temos uma linha de tendência aqui, perfeito. Só que ao mesmo tempo, se você for traçar e pegar justamente os mesmos pontos da força do mercado e da precificação do mesmo, nós vamos perceber o seguinte, tá? O mercado aqui, ele segue totalmente lateral de um ponto até o outro, seguindo o mesmo range, enquanto no índice de força relativa nós temos uma linha de tendência de alta, ou seja, na visão macro, essa queda está sim sendo considerada como uma região de acumulação. A força compradora não sumiu, a gente se mantém apesar dessa queda, o mercado ainda consegue responder de uma forma positiva para cima com pressão compradora. Então não ache que isso aqui sumiu de forma alguma, isso aí é maluquice, tá? A gente tem que entender que um ativo que chegou a valer 70 mil dólares, valendo 19 agora, pode ser uma dádiva para alguns e uma grande oportunidade para o longo prazo, mas a nossa tendência aqui é o que? Médio prazo, fazer um swing trade bem feito ou até um trade, tá? E eu já falo para você, se você é trader, gosta de especular no mercado, quer uma corretora confiável, você tem a Fimix aí na sua frente, uma das melhores corretoras nós temos no mercado, ela está crescendo com muita força e com suporte especial para você, depósito via Pix, tudo para ser completamente mais rápido e facilitar suas operações, tá? Quer ter acesso a essa corretora? Primeiro link da descrição, você cria sua conta. Qualquer dúvida, você fala comigo lá no Instagram. Você me chama lá no direct, fala comigo, falando duplicado aqui, mas enfim, vamos lá. É o seguinte, o que a gente está tendo aqui, apesar dessa lateralidade, eu já falei para vocês a importância da gente entender o que está acontecendo lá fora. Lá fora que eu falo é o dólar e o S&P 500. Mas antes, a gente já matou essa questão do dólar não, perdão, tá? Do índice de força relativa, só que aqui a gente tem ainda outro fator, que é o quê? Número de endereços que estão com o Bitcoin, mais que 10 mil Bitcoins na carteira. Então, cara, olha isso aqui. A gente está tendo, desde a queda do mercado, uma divergência desse indicador. Quanto mais o mercado cai, mais a quantidade de carteiras com mais de 10 mil Bitcoins sobe. Ou seja, as pessoas estão comprando e não tem nada de errado com isso. Além disso, a gente está tendo notícias falando que tem muito saque das corretoras de bitcoins. Então a gente teve esses últimos dias, tá? 48 mil bitcoins saindo das corretoras, que dá mais ou menos $1 bilhão. Segue dinheiro pra caramba. E isso aqui é uma característica de formação de fundo. Quando a gente tem tanto saque assim, significa que os grandões estão comprando nas corretoras e sacando para suas carteiras físicas. Logo, isso aqui é um processo de acumulação, mas a gente tem que levar isso em consideração, cara, entenda o seguinte, tendência de queda é uma tendência que muita gente vai comprar.
inevitavelmente a gente vai ter força compradora, como eu falei. Então a força compradora está sendo representada por esses seres. Lembrando que essa questão de saque e depósito nas corretoras pode ser completamente especulativo, não significa, pode não significar nada para não ser ingênuo aqui. A gente tem que entender que o cenário atual, essa lateralidade que já está tomando meses, 4 meses da gente, você não vai cair nesse conto que, nossa, tá aparecendo isso aqui, cara, o sinal de alta, de formação de fundo no cenário macro, a gente tá tendo já faz tempo, meu amigo. Então, não vai achando que agora que bateu o sino aí, que vai começar a subir, e não. Então, ó, calma, e se situe na situação do mercado, não tá fácil a gente fazer uma leitura clássica do mercado, uma leitura clara do que tá rolando, botar tudo a limpo, tá muito difícil. Isso não tem nada de errado em admitir isso, tá? Então é o seguinte, além disso aqui, a gente tem que entender outros fatores. E por que o título desse vídeo? Cara, tendência de queda pode ir além, pode ser estendida. A gente sabe da correlação que o Bitcoin tem de forma invertida, tá? Com o DXY, que seria o quê? A força do dólar. Então você tá vendo o dólar disparando nos últimos meses, não é à toa que o Bitcoin na mesma proporção, ele veio caindo. Então beleza, a gente já entendeu que um é correlacionado com o outro de forma inversa. Beleza, o S&P 500 também está colaborando para uma tendência, mas aqui vai um alerta que a gente tem que entender. O S&P 500 não está em uma situação caótica, ele deixou a situação caótica a partir do momento que ele se segurou nos 3.600 pontos. Ele segurou aqui, deu esse indicativo de alta, ainda está se formando aqui uma tendência de baixa, assim que os topos estão cada vez mais decrescentes, tá? A gente está tendo topos descendentes, isso aqui é uma tendência de queda, a gente ainda se mantém nesse cenário bearish e beleza. Só que, a partir do momento que a gente está defendendo muito bem essa região, cara, isso é ótimo, a gente precisa ter uma resposta do mercado e justamente nessas regiões que o mercado ele briga muito, a gente pode ter formação de fundo tanto no S&P quanto no Bitcoin. Só que essa correlação que a gente está tendo do Bitcoin com o DXY e com o S&P 500, isso aqui pode ser um pouco interpretado de várias formas. Primeiro, S&P 500 derreter significa que o Bitcoin vai derreter? Até certo ponto isso pode ser quebrado, tá? A gente pode quebrar essa narrativa, até porque o S&P 500 começou a formar um fundo lá embaixo e o Bitcoin não perdeu o fundo. O S&P 500 perdeu o fundo majoritário, enquanto o Bitcoin não chegou na verdade bem perto, mas não perdeu. Então, o movimento do Bitcoin que era intensificado antes não foi dessa vez. Então a gente está perdendo um pouco essa correlação. Eu quero que você entenda isso, tá? Não necessariamente uma queda do S&P 500 vai ser acompanhada do Bitcoin. O Bitcoin está defendendo muito $19.000. Nós estamos tendo hoje o S&P caindo 1% e o Bitcoin não chega nem a 0,5%, 50% dessa queda. Geralmente o S&P 500 ele tem uma queda, o Bitcoin vai muito além. Queda de 1% no S&P, queda de 5% no Bitcoin. Isso a gente estava tendo lá atrás. Agora essa correlação foi quebrada, tá? E além disso, nós temos vários indicadores que, na minha opinião, tá, isso aqui já está muito manjado, essa lateralidade, isso aqui influencia mais o DXY e o S&P 500 do que propriamente o Bitcoin. Nesse exato momento a gente está nesse padrão lateral, mas o principal vem disso aqui. Bitcoin pode atrasar a retomada com dólar forte até 2023. Então aquela perspectiva, outubro verde para o Bitcoin, não é? Não, é outubro verde de alta. Cara, será que isso aí quebrou? Talvez. Agora, final do ano, dezembro, vamos virar o ano com mês positivo, com os dias positivos para o mercado, retomada de alta? Calma, tá? A gente precisa entender que essa notícia não é necessariamente uma notícia pessimista e que acaba com o mercado. Não, a gente tem que interpretar isso de forma inteligente. E se liga. Primeiro de tudo, muita gente esperava outubro mês positivo e eu ainda acho que tá cedo pra gente falar alguma coisa, tá? Faltam 10 dias, falta um terço do mês para acabar, então calma, não vá se precipitando achando que o mercado vai derreter, porque o cenário tá muito difícil da gente entender o que tá rolando. Então, a gente tem uma perspectiva do dólar, com certeza vai indicar bastante coisa pro nosso mercado aqui para frente, tá? Então agora, o dólar está sendo o ativo preferido do mercado financeiro desde julho. O mercado está em caos, a gente tem esse papo de recessão, isso aí, tá? Esse aperto monetário, todo esse papo que a gente está conversando faz meses de aumento de juros, que eu sei que você tá de saco cheio já. Isso aqui, todo mundo tá correndo pro dólar, inevitavelmente. Isso aí tá tirando a força dos mercados. O S&P 500 tá de prova, o trava-língua fugiu, né? Não tô cortando R agora. O Bitcoin está de prova com isso. Então, com isso aqui, a gente vai entender o seguinte.
beleza, o dólar está sendo o ativo preferido. Então, os Estados Unidos, com essa inflação altíssima, as pessoas insistem em fortalecer o dólar, sabendo que essa inflação atinge completamente a própria moeda. Sim, tá? Então, inevitavelmente, a gente tem o dólar como a maior potência no momento mundial. Isso aí a gente não tem como falar que é mentira. Isso aqui afeta totalmente o nosso mercado. Mas, se liga, com toda essa crise energética que a gente está tendo no planeta, os Estados Unidos segue o líder. Não vou aprofundar muito nisso aqui, que não é o nosso papo, mas os Estados Unidos ele lidera em tudo nesse exato momento. Por incrível que pareça, o dólar, apesar de estar fraco com a inflação alta, o dólar está atraindo cada vez mais valor. Quando a gente tem simplesmente o papo de aumento de juros, as pessoas já olham para o dólar e falam, cara, o dólar vai valorizar porque os juros vão aumentar, as pessoas vão correr para a renda fixa, mais rendimentos, nossa, vai tudo casar. Então isso aqui, além dos Estados Unidos ter uma vantagem energética, tá, exportadora, cara, isso aqui é simplesmente o porto seguro máximo do planeta nesse exato momento, nesse papo de recessão, apesar de esse papo tá batendo na porta dos Estados Unidos, os Estados Unidos recebe essa força de financeira aí para o dólar, para a moeda deles, tá? Beleza, isso aqui indica que, apesar do Bitcoin ter o próprio ciclo, nós temos o dólar tendo o ciclo próprio dele também. Beleza, e aqui fala que o ciclo do dólar aproximadamente entre março e maio ali, mais ou menos, do ano que vem, tá? 2023, a gente pode ter o pico, a máxima do dólar. Cara, então a gente vai ter que, vamos lá, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, são 8 meses que a gente vai ter o dólar ainda subindo. Cara, isso aí vai ser o fim do Bitcoin, então a gente vai ter essa tendência de queda seguindo até lá. Primeiro, o ciclo do Bitcoin atende perfeitamente essa ótica do dólar ficando mais forte e enfraquecendo todos os mercados. Só que não necessariamente vai mostrar pra gente que o Bitcoin vai para os 10 mil dólares, 14 mil dólares. Calma, a gente ainda está segurando muito nos 19 mil dólares. A gente tem vários fatores confluentes pra gente que essa tendência ela tá chegando no fim. Significa que vai reverter o mercado, vai começar a subir infinitamente? Não. Como a gente já conversou faz tempo, a tendência do Bitcoin é o quê? Ele formar um fundo e logo depois subir um pouco, elevar um pouco esse range lateral e ainda se manter em lateralidade até a formação do próximo halving, que aí sim o mercado começa a ganhar força. Ou seja, cara, nada é instantâneo. A gente tem que pensar um pouco na oportunidade macro que isso está gerando para a gente, como que a gente pode aproveitar isso, e não necessariamente que você vai comprar agora, exatamente agora, porque o mercado amanhã vai explodir, porque o índice de força relativa ele já está querendo romper a linha de tendência de baixa semanal, a gente já está perto da região de sobrevenda, então isso tudo cria uma urgência do mercado subir. Cara, lembra, tá? O índice de força relativa ele não acompanha diretamente o preço, ele acompanha a força do mercado. Então você entende isso aqui, você entende que o mercado pode continuar em tendência de queda sem problema nenhum, mas elevar ainda o seu nível aqui de lateralidade. Cara, não, você tá falando besteira, Douglas. Não, tá? É o seguinte, a gente tem duas coisas completamente diferentes: precificação e força de mercado. Quando você entende a diferença e a importância de uma delas, que é muito mais importante, uma é mais importante que a outra, a força do mercado é muito mais relevante do que o próprio preço, tá? Então é aqui que a gente acha a oportunidade. Então o mercado não necessariamente ele vai entregar para você, com a queda de tudo acontecendo, que o Bitcoin vai perder os fundos. A gente tem demandas diferentes, as pessoas estão enxergando o valor. Por incrível que pareça, temos carteiras subindo. Não necessariamente isso aqui é um dado extremamente confiável, mas sim, temos pessoas ainda com interesse nesse mercado. E eu não tenho dúvidas que muita coisa vai mudar com os próximos meses. A gente não sabe o que vai rolar, cara. Mês que vem tem Copa do Mundo acontecendo. Já temos uma empresa, Crypto.com, ali de cara, tomando a frente dessa Copa do Mundo, representando cripto. Então a gente vai ter cripto espalhando para a boca, para os olhos, para o ouvido de todo mundo do planeta que estiver acompanhando essa Copa do Mundo. Então vamos entender que esse é um processo lento, mas de qualquer forma a nossa leitura está muito difícil de fazer nesse momento, mas eu quero realçar para vocês que com tudo isso acontecendo é possível e faz sentido o dólar ganhar valor até março, maio do ano que vem, mas não necessariamente isso indica que todos os mercados vão morrer, vão derreter. Podem perder força? Podem ficar lateral? Podem. Então a gente pode se manter essa lateralidade até o infinito e além, cara. Não tem problema nenhum. Então você entende que às vezes a perda de força não significa queda, e sim lateralidade. Uma guerra
pequena entre força compradora e vendedora. Com isso a gente finaliza, deixa o seu like, sua inscrição é muito importante pra mim, esse vídeo foi super completo. No mais, tamo junto, forte abraço, a gente se vê aí, é nóis.